gente, tudo bem? Mais uma edição da nossa Web TV, a Band no ar, a informação num só clique. E hoje eu vou conversar com um pesquisador do Instituto, o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, Douglas Yamanaka, que esteve conosco recentemente no nosso evento JTCI, é um especialista em tomografia, mas antes da gente começar esse bate-papo aí muito rico, eu quero que você inscreva-se no nosso canal se ainda não o fez, tá bom? Ativa aí o sininho para receber as notificações dos nossos programas, das nossas pautas, dos nossos assuntos. Compartilha o nosso conteúdo e dê a sua sugestão de pauta, tá bom? A Band Oficial, nosso canal aqui no YouTube. Agora sim, como é que vai, Douglas? Tudo bem? Tudo bem, Alexandre, graças a Deus, tudo bem. Que prazer recebê-lo, muito obrigada por estar aqui conosco. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho para quem está vendo a gente, quem é você, um pouquinho das suas qualificações, da sua formação, o que você faz no IPT e explicar também, muita gente ainda não sabe como é que é o IPT, a que órgão ele é ligado, então eu queria que você explicasse um pouquinho esses dois pontos antes da gente começar o nosso bate-papo. Muito obrigado primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, né? Eu estou aqui, assim, a segunda vez que a gente tem essa oportunidade de estreitar essa relação com a Band, né? A gente teve a apresentação no mês passado e agora essa entrevista. Eu agradeço muito esse convite, né? Bom, falando um pouco a respeito de mim mesmo, né? Eu sou pesquisador já há quase 30 anos aqui no IPT, né? 27. 27, quase 30. Quase 3 décadas. Quase 30. Então, conheço um pouquinho da parte de metrologia mecânica, que é a minha área de atuação. A gente aqui no IPT, a gente é ligado ao governo do estado de São Paulo, né? A gente trabalha muito com a área de ensaios, análises, pesquisas, avaliações de danos, pesquisa tecnológica aplicada à parte de construção civil, química, mecânica, elétrica, ou seja, o leque de atuação aqui no IPT é muito grande. Eu, especificamente, trabalho na parte de metrologia mecânica e conheço, assim, a gente tem sempre, é difícil de a gente falar, eu sou especialista, a gente está sempre aprendendo, né? Eu conheço um pouco da parte de tomografia, que é o tema da nossa entrevista hoje, né? Sim. Inclusive, a gente pode até entrar agora já no nosso assunto. A gente vai falar sobre a tomografia como aliada aí para a inspeção de integridade estrutural. E, inclusive, a integridade estrutural é o tema da nossa próxima revista Band aí, é um assunto muito importante. Mas antes de falar da tomografia, o que é integridade estrutural? Porque assim, a nossa Web TV, Douglas, ela é para quem já está engajado na área de inspeção, de END, de pesquisa. A gente tem muita gente aí que já está há muitos anos na área e são especialistas de altíssimo nível. Mas tem também os entrantes, a gente tem os estudantes, a gente tem os novos profissionais de inspeção, os recém-formados, pessoal que está começando a querer se especializar na área, se certificar. Então a gente sempre fala para os dois públicos. Eu queria que você contextualizasse um pouquinho aí a técnica, né, ou o conceito integridade estrutural. Sim, com certeza. No IPT nós temos, assim, vou citar somente um case aqui que é muito, o nosso grupo aqui trabalha, é questão de a avaliação de integridade em tubulações, em plataformas de petróleo, né? O pessoal aqui no nosso grupo, a gente costuma fazer avaliação de dutos, verificar se o duto ao longo dos anos, né, tem apresentado variações de espessuras, se apresenta trinca, então, esse tipo de situação, aparecimento de trinca, ou diminuição ou corrosão, né, própria corrosão, são fenômenos que diminuem a vida útil da estrutura e podem causar acidentes que muitas vezes a gente procura evitar justamente isso, né? Acidente em plataforma ou qualquer esse tipo de situação que não seja bom tanto para a empresa quanto para o funcionário, né? Então, a integridade estrutural é quando a gente faz um check-up da saúde estrutural
do componente, da estrutura, e no caso um dos casos que a gente cita aqui é a integridade de tubulações de petróleo, né, que a gente faz a análise trinca, faz verificação de corrosão para ver o quanto que ainda existe de vida, aí no caso entra o termo de o AVC, né, avaliação do ACV, desculpa, avaliação do ciclo de vida do componente. Quer dizer, é um trabalho indispensável e importantíssimo que evita acidentes, porque a gente tem que ter noção de quanto tempo aquilo dura ainda, né? Acho que, a grosso modo falando, é isso. Quanto tempo de vida aquilo ainda tem. Exatamente. E a tomografia é uma aliada para a inspeção de avaliação de integridade estrutural, né? Para a avaliação de integridade estrutural. Por quê? Por que ela é uma boa aliada? Queria que você explicasse isso para a gente também. Na tomografia, muitas vezes, em diversas situações, existem várias técnicas que a gente pode trazer para o nosso dia a dia para fazer uma avaliação de uma estrutura. Uma técnica que é muito aplicada na área de ensaios não destrutivos é a técnica de ultrassom. E tomografia também é uma aliada bastante interessante, bastante importante. A diferença entre a ultrassom e a tomografia são dois tópicos bastante distintos, né? O ultrassom ele já é muito mais tem uma utilização muito mais ao longo dos anos, muito mais consagrada, né? A tomografia ela é recente, né? Ela tem algo em torno de uns 15, não chega a 20 anos, mais ou menos, em torno de 2005 para cá que houve o advento da popularização, entre aspas, da tomografia, porque ainda existem poucos grupos trabalhando com tomografia em si, né? Mas a tomografia, a grande vantagem da tomografia, assim como a inspeção por ultrassom, é que ela não é destrutiva, né? Ela não é invasiva, a gente não precisa cortar a amostra ou o componente que a gente precisa analisar, e a gente consegue, assim como a ultrassom, a gente consegue analisar aspectos internos da peça, né? É lógico que existem vantagens e desvantagens. Uma das desvantagens uns pontos não tão positivos da tomografia é que ele tem limitação de tamanho, né? A gente consegue fazer análise de amostras, né? Algo em torno de 200 por 200 por 200 no volume, né? 200 milímetros. Por outro lado, a gente consegue uma análise comparativamente ao ultrassom, a gente consegue uma análise qualitativa muito interessante, porque a gente consegue detectar bolhas, trincas e, inclusive, determinar o volume, né? O volume em milímetros cúbicos, normalmente, né? O volume da bolha, a quantidade de bolhas, a porcentagem volumétrica das bolhas em relação ao volume total. Esse é um aspecto bastante interessante da tomografia. E em quais setores, Douglas, ela é mais empregada, assim, industriais? Olha, eu posso dizer que quase todos. Assim, uma das grandes, na verdade, a tomografia, além do tamanho da amostra, material que ele não consegue fazer análise é o chumbo, né? Tirando o chumbo, que é extremamente denso, a gente pode fazer análise em plástico, borracha, aço, alumínio, cerâmica, uma quantidade infinita de materiais. Bom, deixa eu citar também uma outra desvantagem, a gente não consegue fazer análise em líquidos, a gente somente em materiais com densidade, materiais sólidos, né? Às vezes chega algumas demandas para a gente gostaria de fazer tomografia em líquido, assim, não, infelizmente a gente, nesse caso, a gente não consegue fazer análise, né? Mas Mas como você falou, não tem nem 20 anos de uso, né? Ela é relativamente. Então ela tem muito a evoluir ainda, quem sabe no futuro, né? bastante, tem muita evolução, inclusive todo ano os fabricantes de tomógrafos, eles têm lançado novidades cada vez mais, assim, coisas que há 15 anos, 10 anos, na verdade, eu particularmente trabalho há muito 10 anos, tenho conhecimento há 10 anos da tecnologia de tomografia, né? Mas o que a gente percebe é que, ano após ano, os fabricantes têm surgido com novidades tecnológicas muito interessantes, bastante à frente do que eu imaginava há algo em torno de 10 anos atrás, né? Mas é algo incrível mesmo.
muito bom. E você, como pesquisador, você deve ter uma boa noção também de mercado, né? Como é que tá o mercado de trabalho nessa área? Essa é a minha pergunta. Você acha que tá bom? Uma boa área para que os futuros profissionais aí se especializem? Você daria essa sugestão? E mais do que isso, tem profissional qualificado o suficiente para atender a demanda de trabalho, na sua visão? Olha, eu acho que nessa área, acho que em todas as áreas, mas nessa área tem que ter gosto para a área de ciências naturais, na área de engenharia, de tecnologia, né? Porque eu sei que existe um período do ensino de técnico, ensino superior, que as pessoas têm a formação dela, mas a gente, hoje, nos dias atuais, o que sempre exige é o conhecimento contínuo, né? A busca pelo aprimoramento, saber entender que a gente não sabe tudo, né? A gente precisa estar sempre se aprimorando, e na nossa área, a gente sabe que, eu particularmente vejo que, por ser uma área bastante minuciosa, bastante complexa, as pessoas, é, as pessoas precisam buscar o conhecimento e, falando em termos de mercado de trabalho, realmente é uma área bastante promissora. Promissora porque a gente sabe que, principalmente no Brasil, a gente tem diversas, citando somente um caso, né? A questão do petróleo, a questão das indústrias, as indústrias de transformação mecânica também, eles demandam muito profissional nessa área de tecnologia voltada à parte de inspeção e análise não só de não destrutiva, mas também destrutiva, né? Então, existe todo esse leque muito grande e bastante interessante para as pessoas que desejam se colocar nessa área, nesse mercado de trabalho, e que, no futuro, ou mesmo que não esteja trabalhando agora, pensem nessa área específica, em ensaios não destrutivos, queiram ingressar nessa área. É uma área bastante importante, porque ela trabalha uma coisa que a legislação tem forçado a isso, né? Hoje, as empresas estão se preocupando muito com seus funcionários, porque existe uma legislação bastante forte atuando para que as empresas cumpram suas metas, mas cumpram suas metas respeitando a segurança do trabalhador. Isso é bastante importante, né? Não só na nossa área, mas em qualquer área, né? Mas, Se alguém tinha alguma dúvida, se alguém queria entender um pouco mais, tá aí. Acho que o Douglas falou tudo e um pouco mais. Douglas, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Aliás, chegou ao fim, já se esgotou. Eu quero agradecer muito essa valiosa entrevista que você concedeu para a gente aqui. Deixar as portas abertas da nossa Web TV, deixar as câmeras abertas da nossa Web TV para que você venha numa próxima oportunidade, tá bom? eu que agradeço. Eu tenho agradecer de novo, novamente, esse convite, essa primeira oportunidade no evento, né? E agora nessa entrevista aqui, que infelizmente foi bem curtinha, né? Mas a gente o que eu falo, né? A gente deixa as portas abertas, a gente espera também ter receber futuros convites, quando possível, se possível, né? E novamente agradecer a Alexandra, a Bend, por essa oportunidade. Muito boa. Imagina, o prazer foi nosso. E é claro que a gente vai chamar o Douglas outras vezes, porque a pesquisa não para, né, gente? A pesquisa é diária, tem cada vez a gente precisa mais desse pessoal aí inteligente que está ali, ó, só criando, inovando para que a gente tenha um mundo melhor. Muito obrigada pela sua participação, pela sua companhia. Fique com Deus e até a próxima edição. Tchau, tchau.